Isaías. Aleluia. Aleluia. Vai para Isaías 45, que diz assim: Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o meu trabalho em minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade com as minhas próprias mãos, que estenderam-se dos céus. Eu dispus o seu exército de estrelas, eu levantarei este homem em minha retidão. E agora a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 4. E o versículo 4 também, que diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E o tema dessa festividade é avivamento, cura e resgate. E eu sei que às vezes pode parecer temas soltos, temas que não têm muita ligação entre si. E eu sei que talvez você tenha questionado esse tema. Talvez você tenha falado: nossa, mas de novo eles vão falar sobre avivamento? Mais um ano? Eles já não falam sobre avivamento há tantos anos. O que mais tem para falar sobre avivamento? Mas esse tema, essa mensagem que Deus tem separado, não foi gerado do coração deles, não foi gerado do coração dos líderes. Ele primeiro foi gerado do coração de Deus. Aí sim foi do coração deles. Então, se Deus escolheu esse tema, é porque Ele ainda tem coisas para falar. Ele ainda tem coisas para falar. E quem é você para questionar o que o Deus Santo de Israel, o Deus que tudo criou, o Deus dos exércitos, o Deus que contempla todas as coisas, quem é você para questionar o que Deus ainda tem para falar com a igreja? E eu fui me perguntando sobre cura, e eu confesso que foi um tema que eu relutei muito para falar, porque desde antes do Rafael me chamar para pregar, Deus já tinha colocado coisas no meu coração, Deus já estava gerando coisas no meu coração que a igreja precisava ouvir. Só que eu não queria falar sobre isso. Mas não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer falar, é sobre o que Deus tem para falar. Eu falei: Senhor, são coisas duras, são coisas que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E Deus me falou: você tem que falar, porque sou eu que estou mandando falar. E eu fui pesquisar sobre cura, né? Sobre o que era cura. E eu achei algumas coisas. Cura quer dizer, no dicionário, né? Restabelecimento da saúde, um método especial de tratamento, melhora, remédio, solução, correção de um defeito ou problema de comportamento. E aí, pesquisando em alguns textos teológicos, eu achei muitos textos falando que cura era palavra de conforto, que era isso, esperança e tal. Mas aí Deus, Ele me levou para um lugar mais profundo. Ele me levou que cura é sim sobre isso. Deus faz sim isso depois que Ele cura, traz sim aquele conforto, traz aquele renovo, traz aquela renovação, mas cura vai além disso. Sabe do que cura se trata? O processo de cura. Cura se trata sobre desconforto. Porque quando você é curado, você traz à luz coisas que você não queria trazer. Quando você é curado, você traz para fora dores, você traz para fora coisas feias, você traz para fora tudo aquilo que você esconde de todo mundo, tudo aquilo que você pega, você coloca no fundo do teu coração e você tranca 7 chaves. Cura é sobre desconforto, porque só é curado quem reconhece. E você
reconhecer aquilo que tem de ruim em você, é desconfortável. É desconfortável você pegar e falar: Senhor, eu tenho tanta coisa mal em mim. Senhor, eu sou invejoso. Senhor, eu não gosto quando meu irmão dá um glória mais alto do que eu. Senhor, eu não gosto quando meu irmão vira para mim e às vezes faz uma brincadeira, eu fico chateado. E aí eu trago isso para dentro do meu coração. E aí eu deixo aquilo criar raízes, criar rugas no meu coração. Senhor, eu tenho dificuldade em perdoar. Eu não consigo perdoar. Senhor, eu sou mentiroso. Eu falo mentiras. Eu conto mentiras. Mas não é mentirinha não. O que tem? Eu só estou falando uma coisinha aqui para as pessoas não me entenderem mal. Aí eu tenho que maquiar um pouco a verdade. Isso é mentira. Por isso que a cura é desconfortável. Porque requer que você enfrente pessoas e que você peça perdão. Porque é isso que a palavra fala. Se alguém te magoa, levante você até aquela pessoa e você peça perdão para ela. Ser curado é desconfortável. Porque às vezes você tem que enfrentar pessoas que você não quer enfrentar. Você tem que trazer à tona sentimentos que você não quer trazer. Então ser curado é desconfortável. Tira a gente da nossa zona de conforto. Ser curado primeiro dói, mas depois te cura. Ser curado dói. Dói sim, mas te cura. Mas eu não consigo perdoar meu pai. Você não sabe o que ele me fez. Eu não consigo perdoar a minha mãe. Você não sabe o que ela me fez. Quem é você para estar falando? Você não sabe o que aquele líder fez comigo. Você não sabe o que o pastor fez comigo. Porque naquele dia ele fez isso comigo. Porque naquele dia o meu amigo falou de uma forma errada comigo e eu não gostei. Porque naquele dia nós entramos em conflito. Porque naquele dia, sabe o que você vai ouvir naquele dia? Aparta-te de mim, eu não vos conheço. Se você não consegue perdoar o seu irmão que está do seu lado, no banco com você, que vai pra igreja com você toda terça, toda quinta, todo culto de oração, toda escola dominical, como você espera chegar no céu, diante dos reis, do mestre, do poderoso, do criador do universo, e falar: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que ele vai falar para você? Aparta-te de mim, eu não vos conheço. Como se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado no banco, servindo com você na igreja. Como você espera amar Deus que você não está vendo? Como você espera? Como você espera amar Deus? Não dá, a conta não fecha. Se você não ama quem você está vendo, como você vai amar quem você não está vendo? A conta não fecha. E aí você me fala: mas Raíssa, Deus me usa. Deus fala. Sim, Deus fala. Eu falo em línguas. Eu pulo na presença de Deus. Eu falo em mistério. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que muitos vão chegar para Deus e falar: Senhor, mas no teu nome eu profetizei. Senhor, mas em teu nome eu preguei. Senhor, mas em teu nome eu falei em línguas, eu pulei. Eu fui a pessoas. Sabe o que ele vai falar? Aparta-te de mim, eu não vos conheço. Você não ouviu a minha palavra. Você não ouviu meus mandamentos. Você não amou, você não perdoou. Você não permitiu que eu trabalhasse na sua vida. Você não se deixou ser usado por mim verdadeiramente. Você deixou rugas entrarem em seu coração. E você deixou rugas habitarem e fazerem morada em seu coração. Vocês querem ouvir? Aparta-te de mim, pois não vos conheço. Vinde, benditos de meu Pai, adentrai no reino que recebeis por herança desde a fundação do mundo. O que vocês querem ouvir? Por orgulho? Por orgulho? Por se colocar acima, por colocar as próprias vontades, por colocar aquilo que você acha melhor, por colocar as suas dores acima, o seu ressentimento acima. O reino de Deus não é sobre você. Não é sobre igreja, não é sobre aqui, não é sobre lá, não é sobre aquela igreja X, não é sobre um grupo, não é sobre o outro, não é sobre isso. O reino é sobre Deus. O evangelho é sobre Ele, é sobre proclamar o evangelho e espalhar as boas novas a toda criatura. É por não somente esperar a presença de Jesus, a vida de Jesus, mas apressar a vida do Pai. É por levar a palavra dele a todas as pessoas. Não é sobre o lado A,
lado B. É sobre Cristo. E Cristo nos chama para sermos um só. Sermos um só nele. Sermos um só em Cristo. Sermos uma só igreja, uma só nação, um só povo. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, vocês vão ver um mover não só aqui, vocês vão ver um mover lá fora, vocês vão ver um mover nos bairros, vocês vão ver um mover no Brasil. Você está cantando aqui? Aviva o Brasil, aviva a tua igreja, aviva as nações. Como a gente vai avivar nações se nós não somos verdadeiramente avivados? E o avivamento, ele requer cura. Ele requer cura espiritual. Ele requer que sejamos curados, que sejamos sarados. Que no nosso coração não haja mágoa contra o nosso irmão. E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ver vídeos sobre pessoas fazendo cerâmica, né? Eu adoro, fico horas vendo. E aí, Deus ele começou a palestrar no meu coração sobre o processo de cerâmica. E assim, o processo quando a pessoa está fazendo, moldando a argila, ela é um processo demorado. Existem várias etapas. E a primeira etapa, mais importante, que o oleiro vai fazer, ele pega um pedaço daquele barro, daquela argila, ele pega, ele coloca sobre uma mesa, ele primeiro separa, ele coloca sobre uma mesa, ele começa a bater naquele pedaço de argila, ele começa a sovar, ele começa a bater, jogar e amassar. Ele começa a fazer isso, que é um processo muito importante. Antes de tudo, antes de começar a moldar, ele precisa pegar aquela argila, retirar um pedaço, ver quanto ele precisa e amassar, e amassar, e amassar ela. E essa é uma etapa muito importante. Sabe por que ela é uma etapa importante? Porque é nesse processo que ele tira todas as bolhas, todas as imperfeições, que ele pega aquela argila, ele pega ela e ele amassa, e ele amassa. E é um processo que dói, é um processo que dói, mas arranca tudo que não é de Deus, arranca tudo que ele não precisa, tira toda a bolha. Sabe por quê? Porque se a argila, ela tiver bolha de ar, quando ela vai para queima, ela estoura, ela não resiste, ela estoura. Então é importante que aquela argila seja amassada e seja desfeita na mão do olheiro. E o segundo processo, ele vai para a moldagem. Ele molda daqui, ele molda dali, ele molda para cá, ele molda dali, e ele pega, ele amassa, ele volta, ele faz, ele molda. E quando aquele jarro, aquele copo, o que quer que o olheiro faça, porque é ele quem decide o que ele vai fazer, com uma argila que não tem forma, quando ele decide o que ele vai fazer, e aquilo fica pronto, depois de ir para um lado e para o outro, ele fazer o que ele quer, sabe o que ele faz? Às vezes a gente olha assim e a gente, caramba, esse vaso está perfeito, que vaso bonito, vaso ungido, vaso usado. Sabe o que o olheiro faz? Tem uma ferramenta na cerâmica, eu esqueci o nome agora, mas é uma linha assim de metal bem fininha, ela tem 2 pedaços de cada lado. Quando aquele vaso está lindo, perfeito, aos olhos humanos, você fala, caramba, esse vaso está perfeito. Sabe o que o olheiro faz? Ele pega aquele instrumento e ele corta no meio. Sabe para quê? Para ver se não tem bolha. Mesmo depois daquele processo inteiro, é importante que não tenha bolha. E pode ocorrer de ter bolha no meio. Então ele corta no meio para ver se tem bolha, para ver se não tem nada que quando joga para queima, estoure. E se tiver uma bolha ou qualquer coisa de ar, uma bolha de ar que tem ali dentro, sabe o que ele faz? Ele desfaz. Porque ele é olheiro. Ele que está fazendo, ele desfaz. Porque não pode ter. Porque, imagina só, ele deixa aquele vaso ir para queima daquele jeito. Ele deixa aquele vaso ir para queima com aquela bolha de ar vai estourar. E se estourar no forno, perdeu-se aquela peça. E Deus não quer te perder. Aleluia! Deus não quer te perder. Se tiver uma bolha e você for para queima, em altíssima temperatura, você não aguenta. Você não aguenta, você estoura. E se estourar, já era. E Deus não quer te perder. Então, ele vai pegar a argila, ele vai amassar, ele vai desamassar, ele vai fazer o que ele quer, porque ele é o dono
vezes forem necessárias, para que você não estoure quando você for para queima. E depois que aquele vaso está perfeito, ainda tem mais um processo. É o processo de queima. E é o processo mais complicado, porque é um processo que demora dias. Fica dias num forno muito quente, num forno assim, numa temperatura escaldante. Fica muito tempo tempo naquele forno. E a temperatura é tão alta que se tiver essa bolha, ele estoura. E será que você tem sido barro? Você tem sido barro? Será que você tem sido argila que está se preparando para passar pelas temperaturas altas? Pelas temperaturas quentes sem quebrar? Será que quando o olheiro abrir aquele forno, você vai estar quebrado lá dentro? Porque você não vigiou? Porque você não se permitiu? Porque você não permitiu ser vaso nas mãos do oleiro? Vaso moldável. Será que você vai ser desfeito? Porque você não vigiou? E ontem, quando a gente estava aqui, a missionária Daniela falou que estava sentindo uma crise espiritual muito grande sobre a igreja. E de fato, eu estava sentada ali, mas eu estava intercedendo. E Deus me mostrava, quando eu olhava para a igreja, olhava para as pessoas, Deus me mostrava corações frios, corações de pedra, me mostrava rostos que não provinham de Deus, rostos que estavam com o coração cheio de mácula, com o coração cheio de espinhos, e que o coração não era só o fértil para o Senhor plantar. E o Senhor pede reconhecimento para a igreja. O Senhor pede reconhecimento para reconhecer que você não é nada. Para reconhecer que o seu coração é maldoso. Para reconhecer que o seu coração está cheio de coisas que não louvam a Deus. E o Senhor, ele vem palestrando no meu coração há muito tempo. O Senhor me mostrava isso, esse sentimento de pessoas que torciam para as coisas não estarem fluindo. E eu senti uma angústia tão grande. Eu senti uma coisa tão ruim no meu coração. E eu chorava e eu falava: Deus, por que eu estou me sentindo assim? Eu não quero me sentir assim. E sabe o que Deus me falava? Se você está se sentindo assim, com essa angústia, imagina como o meu coração não fica vendo que os meus filhos não creem na minha palavra, vendo que os meus filhos não vigiam, vendo que os meus filhos têm se colocado como pedra de tropeço na vida do irmão, vendo que os meus filhos estão torcendo para coisas do reino darem errado. Coisas do reino para darem errado. Mas você não está torcendo contra a igreja, contra pessoas específicas. Você está torcendo contra o reino de Deus. Você está torcendo contra a obra de Deus, contra o Todo-Poderoso, contra aquele que te fez, contra aquele que te moldou, contra aquele que formou a sua vida. E você tem sido ingrato, se colocado como pedra de tropeço na vida do teu irmão. E Deus chama para o despertamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero corações puros, corações sem bolha de ar, corações que não estourem quando passar pela queima. Eu quero corações sinceros, corações curados, porque aí sim o meu verdadeiro avivamento vai descer e não vai ser só emoção. Não vai ser só emoção, porque vão ser pessoas curadas, porque vão ser pessoas curadas dentro do meu reino. Deus quer pessoas curadas, Deus quer pessoas sadias, Deus quer pessoas que sejam sãs e que estejam à luz da palavra dele. Pessoas que estejam à luz da palavra, pessoas que não se escondam, pessoas que não coloquem os seus próprios desentendimentos, as suas próprias vezes, o seu próprio orgulho acima do que Deus tem para falar, acima do amor de Deus, acima da mensagem, acima do evangelho. Sabe por quê, igreja? Porque a gente ainda não entendeu que o evangelho não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre os pastores, não é sobre os ministros, não
coração está empedrado. E o tempo todo que eu ia falar com Deus sobre o tema, eu falava: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? O Senhor me falava: eu quero corações quebrantados. Aleluia! Eu quero corações sinceros. Eu quero corações que estejam dispostos verdadeiramente. Eu não quero emoção. Eu não quero coração de pedra. Eu quero coração de carne. Eu não quero coração de pedra. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu necessito. Eu preciso de corações de carne. Corações que batem verdadeiramente por mim. Corações que são sinceros. A gente canta um louvor que fala: buscar-me-eis, está na Bíblia, não é Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis. A gente busca, a gente acha? Sim, a gente acha. Mas sabe quando a gente acha? Quando a gente está de todo o coração. E sabe quando a gente está de todo o coração? Quando o nosso coração não tem ruga. Quando o nosso coração não tem mácula. Quando o nosso coração, mesmo entristecido com o nosso irmão, fala: Senhor, tenha misericórdia dele e tenha misericórdia de mim, para que eu não fique com raiva, para que eu não crie rancor, para que eu não deixe isso se enraizar no meu coração. Sabe por quê? Porque o nosso coração não tem sido solo fértil. O nosso coração tem sido como aquele solo espinhoso, que a gente recebe a palavra. A gente está aqui todo domingo, a gente está aqui toda quinta-feira, a gente está aqui toda terça na oração, toda quarta-feira. A gente está na igreja sempre. Na escola dominical, a gente ouve a palavra de Deus. E por que a palavra não tem entrado verdadeiramente no seu coração? Porque o coração está cheio de ruga, está cheio de mácula, está cheio de si. Mais de ti, Senhor, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua. Aleluia! Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Essa tem que ser a nossa oração. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Que nós sejamos amassados. Que nós sejamos triturados. A azeitona, para extrair o azeite, ela passa por uma prensa. Para extrair o melhor dela, ela é prensada. O Senhor prensa. E para Deus tirar o azeite de você, a sua melhor adoração, é necessário que você seja prensado. E que você esteja com o coração disposto a isso. Com o seu coração disposto a falar: Senhor, eu peco. Senhor, eu tenho tantas coisas erradas. Mas, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Senhor, eu me arrependo das minhas mentiras. Senhor, eu me arrependo da minha inveja. Senhor, eu me arrependo da minha torcida contra. Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que não provém de ti. Eu me arrependo, Senhor. É necessário esse reconhecimento para que o Espírito de Deus venha verdadeiramente sobre a igreja. Para que não haja contenda, para que não haja heresia, para que não haja facções entre a igreja, para que não haja coisas que o Espírito de Deus não fica feliz, para que não haja coisas que entristeçam o coração do Espírito, para que não haja coisas que deixam o Espírito Santo de Deus entristecido, para que não seja só emoção, não sejam só palavras vazias, não seja só quando eu estou no meio, só quando eu estou no fogo, só quando eu estou com outros, só porque eu espero alguém falar, só porque eu espero começar de algum lugar. Que não sejam palavras vazias, palavras lançadas ao vento. Salomão vem falando que se você for orar e você não tiver sinceridade na sua oração, é melhor que você nem ore. Sabe por quê? Porque Deus não recebe. E Deus, ele falava isso muito forte comigo. Eu não recebo adoração de coração cheio de ruga. Eu não recebo adoração
tem coisas que Deus ainda não fez na tua vida porque você tem bloqueado. Não porque Deus não quer fazer, não porque Deus não vai fazer na sua vida, mas porque você tem adiado. Sabe por que você tem adiado? Porque teu coração está cheio de coisas que não provém de Deus. Teu coração está cheio de contenda, está cheio de ira, teu coração está faccioso. Teu coração está indo contra o que Deus tem pregado, contra o que Deus tem falado todos os dias da sua vida. Deus tem chamado. Quando eu fiquei em dúvida sobre falar sobre isso, se era realmente isso que eu falei, Senhor, é uma palavra dura. É uma palavra dura. E eu sei que não é uma palavra que eu vou ouvir. Glória a Deus, aleluia! Eu sei disso. Mas é o que Deus quer falar para ele. Aleluia, glória a Deus. E a gente não depende de glória a Deus, ou de aleluia, ou de aleluia, Senhor, teu nome é santo, teu nome é poderoso. Não depende disso. A gente tem que passar o que Deus quer passar. O que o Senhor quer falar na igreja. E quando eu fiquei em dúvida, o Senhor usou alguém para falar: filha, não se contenha no que eu tenho te dado, no que eu tenho palestrado no teu coração, porque é o que eu quero falar, é o que a igreja carece de ouvir. Quando a preocupação com os corações, eu cuido, eu quebrando os corações. O seu papel é falar o que eu tenho para falar para a igreja, o que eu tenho para falar. Sabe por quê? Porque quem tem ouvidos vai ouvir. Quem tem ouvidos vai ouvir o que o Espírito diz à igreja e vai entender. E vai sair desse lugar não como entrou, mas vai sair moldado. Sabe por quê? A gente canta uma música que diz: o meu orgulho. Todas as músicas foram escritas por Deus. Eu sei que talvez algumas pessoas pensaram: nossa, meu orgulho me tirou do jardim, Yeshua. Nossa, a gente canta essa música tantas vezes. Essa música já batida. Por que não canta música nova? Mas foi porque Deus escolheu. Não foi porque a regente pegou e falou: nossa, que música bonita, que arranjo bonito. Nossa, vai ficar legal se fazer uma divisão aqui, né? Vai ficar muito bonito. Nossa, se os músicos mandarem assim, ó, vai ficar muito legal. Não foi isso. Foi porque Deus primeiro gerou no coração dele, ele gerou no coração das regentes, gerou no coração dos líderes, gerou no coração de quem ele colocou de frente para poder encaminhar a igreja. E a gente canta esse hino que fala: o meu orgulho, ele me tirou do jardim, mas a tua humildade veio e colocou o jardim em mim. Deus é humilde. Se Deus é humilde, a gente quer se parecer com Ele, por que a gente não vai ser humilde? Por que você vai ser orgulhoso? Você vai manter o seu coração cheio de orgulho, cheio de coisas que não convém ter, que não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão para ser curado. Não consegue, tem dificuldade. Mas Raíssa, você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que ela falou de mim. Você não sabe o que eles disseram. Você não sabe o que minha mãe fez. Você não sabe o que a minha amiga fez pra mim. Você não sabe o que o meu tio fez. Você não sabe o que meu avô fez pra mim. Você não sabe. Você não sabe o que eles fizeram, o que eles disseram. Você não sabe. Realmente eu não sei. Mas o Senhor sabe. Deus, Ele sabe. Vocês querem realmente virar para Deus, que veio no mundo, enviou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, enviou Jesus para essa terra. A nossa passagem, a nossa divisa é em Isaías 53, que fala sobre Cristo, sobre como Ele veio, como Ele viria ao mundo, como Ele andaria por esse mundo, que nele não haveria beleza alguma, que nós seríamos, que Ele seria pisado,
para nos reconectar, que veio para rasgar o véu, que veio para nos dar vida e vida em abundância, que veio para nos dar paz, que veio para restaurar o que foi perdido. E ainda assim, ele foi julgado, ele foi pisado, ele foi açoitado, ele foi xingado, ele foi rejeitado. A gente quer dizer isso para Deus? Não há nada pior do que fizessem com você, que fizeram com você, do que fizeram com Cristo. E ainda assim ele morreu numa cruz por você. Ainda assim ele se deu como cordeiro mudo. Ainda assim ele se deu como cordeiro. Ainda assim ele se colocou à disposição. Ele falou: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que sobretudo seja feita a tua vontade. Vocês querem dizer isso para Deus? Que tudo sofreu, que tudo suportou, que tudo perdoou, que eu não sei o que o seu pai fez, que eu não sei o que sua amiga fez, que eu não sei o que a sua família fez, que eu não sei o que te disseram. Eu realmente não sei, eu não consigo ter nem ideia. Mas sabe quem sabe? Deus. E Ele te entende, Ele te escuta, Ele te chama para algo diferente. E só Ele é possível, só Ele é capaz de perdoar todas as dores, todas as transgressões, tudo aquilo que dói no seu coração, tudo aquilo que aperta o teu peito, tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te faz olhar e falar: Deus, eu não consigo perdoar, eu não consigo falar, eu não consigo. Fala isso para Deus. Coloca diante dele. Fala: Senhor, eu não consigo. Sabe por quê? Quando a gente se coloca diante de Deus, à disposição, e fala: Senhor, eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Sabe o que Ele faz? Ele te ajuda. Ele pega toda aquela dor que você está sentindo, toda aquela dor que você tem, que você guarda debaixo de 7 chaves, todo aquele espírito de morte, todo aquele desejo de morte, todo aquele espírito de depressão, toda aquela ansiedade, toda a ruga. Sabe o que Ele faz? Quando você coloca aos pés dele, Ele te cura, Ele te dá a paz dele. Sabe por quê? Porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E se você não se coloca em posição, você está morto, e morto espiritualmente. E tem tanta gente que tem se deixado morrer espiritualmente. E não falo de morte física, porque a morte física pra gente tem que ser ganho. Não é morte física, é morte espiritual, que é pior. Quando você chega num nível que você não consegue mais sentir a presença de Deus. E sabe por quê? Por orgulho. Porque você não consegue dizer: Senhor, me livra da minha dor, da minha angústia. Eu não consigo perdoar, mas trabalha em mim para perdoar. Trabalha no meu coração para que eu consiga perdoar, para que eu olhe para o meu pai e eu fale: Pai, eu amo você. Mãe, eu te amo. Quanta gente tem aqui que é magoada com amor paterno, com amor materno, e não consegue liberar o amor, e não consegue dar amor, e não consegue amar. Quantas pessoas estão sentadas nesse banco que têm essa dificuldade, mas Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele é nosso Pai, Ele quer o bem para os seus filhos. Ele quer o bem para os seus filhos. Lá em Mateus fala: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai Celestial que está nos céus? Se você é mau, você sabe dar boas dádivas ao seu filho. Se você falar: Deus, me cura, eu não aguento mais sentir essa angústia, eu não aguento mais sentir esse sentimento ruim, esse sentimento de morte, essa vontade de morrer todos os dias, eu não aguento mais. Eu não aguento mais entrar dentro de casa e não olhar para o meu pai, não olhar para minha mãe, não conseguir sentir amor. Eu não aguento mais entrar dentro da minha casa e sentir que eu não pertenço àquele lugar. Eu não aguento mais.
buscar o Senhor, você vai achar, porque o teu coração vai estar nele, de todo o coração, e não só emoção. Não só emoção. Não só emoção. Não só porque está no meio. Não só por isso. Você vai verdadeiramente adorar o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Vai falar, Deus me curou. E aí você vai poder curar outras pessoas. Quando você for curado, aí você vai curar outras pessoas. E aí você vai poder sair desse mundo e resgatar pessoas, porque você foi resgatado. Aí você vai poder resgatar pessoas, porque você se permitiu ser resgatado. Tirado do seu orgulho, tirado do lugar de menino mimado, esperando que te sirvam e vai servir para variar. Sair do lugar de menino mimado, esperando que venham até você pedir perdão e vai falar, meu irmão, me perdoa. Eu pequei contra você, sabe por quê? Porque eu deixei aquilo que você falou adentrar no meu coração. Em vez de orar, ele falou, Senhor, tenha misericórdia da vida dele, para que tudo não se repita mais. E que eu esteja tão certo no Senhor, eu esteja tão profundamente enraizado no Senhor, que isso não entre no meu coração. Porque aí você vai chegar e você vai virar de e falar, meu irmão, me perdoa. E aí você vai perdoar. Porque você vai estar verdadeiramente dentro do centro do querer da vontade de Deus. Aí sim você vai estar no centro do querer da vontade de Deus. Quando você fizer isso, quando você sair desse local de menino mimado. Porque você não veio para ser servido, você veio para servir. Jesus nos ensina isso quando ele lava os pés dos seus discípulos. Quem são vocês? Vocês têm que servir, não esperar ser servido. Eu estou servindo vocês, eu sou o rei do rei. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou aquele que é e há de vir. Aquele que sempre existiu e sempre vai existir. Sabe por quê? Porque os anjos existem há tanto tempo. E desde a existência deles, eles cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles continuam cantando. Sabe por quê? Porque eles nunca acharam nada maior do que Deus. Então eles continuam cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles vão continuar cantando para a eternidade, pela eternidade. Sabe por quê? Porque não existe nenhum outro como Deus. Não existe e nem nunca vai existir. Nunca. E eles vão continuar cantando Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Porque tudo veio dele. Tudo retorna para ele. Você veio de Deus. Nós retornaremos para ele. Então por que você não vai deixar seu coração cheio de mácula? Teimoso, coração duro. Deus não quer isso. Deus ele fala, essa mensagem nessa noite é uma mensagem de despertamento. Para que vocês não tenham somente o mover do Espírito quando estão todos juntos. Mas que vocês tenham verdadeiramente a presença de Deus em todos os momentos. Em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos. No acordar, no levantar, no dormir, no andar, na escola, na faculdade, no trabalho. Que as pessoas te conheçam. Porque o brilho do Senhor resplandece na sua face. Porque o brilho de Deus resplandece no seu rosto, no seu olhar. Sabe por quê? Porque quando alguém te fizer mal, você vai olhar com tanto amor para o rosto daquela pessoa, com tanto amor, que é o amor que Cristo dá. E aquela pessoa vai falar, ei, não me olha com esses olhos, eu não mereço esse amor. Não me olha com esses olhos, eu não mereço esse amor. É esse amor que Cristo quer gerar em nós. É essa cura, é esse nível de maturidade que Cristo quer gerar em nós. Que a gente olha para o nosso irmão e a gente fale que nos magoou, que nos deixou tão chateados, sabe? Que pegou o nosso coração e fez em pedaços. Deus quer isso, que a gente olha para o nosso irmão que nos magoou, que nos feriu, de tal forma, com tanto amor, que aquela pessoa que te magoou vai. Não me olhe com esse amor, com esses olhos. Não me olhe com esses olhos de amor. Eu não mereço. Eu não mereço. Porque é assim que Cristo olha para nós. Nós somos errados, nós somos cheios de máculas, cheios de rugas. Mas Deus olha com
Ele tem palavras de vida para a sua vida. Ele tem liberado nessa noite palavras de vida. Não para você se esconder no seu quarto quando você peca. Que você fica com tanta vergonha de Deus que você não aguenta nem falar com Ele. Você não consegue nem chegar perto de Deus. Porque você está com vergonha, porque eu pequei. Não consigo olhar para Deus agora. E aí o amor de Deus nos constrange. Por quê? Porque Ele tem esses olhos de amor. Esses olhos que queimam. Que queimam e tiram todo o pecado. Não tenha vergonha de se colocar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu pequei. Porque Ele vai te olhar com olhos de amor. Senhor, eu tenho mágoa. Senhor, eu tenho andado fora dos teus caminhos. Sabe por quê? Porque Ele te olha com esses olhos de amor. Ele estende a mão. Ele resgata. Ele cura. Ele traz o verdadeiro avivamento. Ele traz o verdadeiro avivamento. E com a permissão do pastor, gostaria de pedir que a igreja se põe de pé. Eu gostaria de chamar a Ana Carolina e a Priscila aqui para estarem louvando o hino. E enquanto elas louvam, eu peço que você coloque a mão no seu coração. Que você pergunte para Deus: Senhor, o que eu tenho que precisa ser curado? O que eu tenho